Seja muito bem-vindo à nossa conversa sobre os 4 temperamentos. A ciência simbólica, que é a ciência que estuda os 4 temperamentos, ou a teoria dos 4 temperamentos, é uma ciência indiscutivelmente possível de se enxergar e de se dominar durante a vida. Porque por mais que algumas pessoas neguem o conhecimento dos 4 temperamentos, indiscutivelmente transforma os relacionamentos. Porque você começa a entender por que uma criança, quando chega numa festa, fica agarrada na perna da mãe e não quer sair dali. Já outra criança da mesma idade chega e é expansivo, só cheguei, Brasil, entendeu? Só se joga e vai para a festa. Por que uma criança acata tão bem as regras e outras não? Ela tem um posicionamento diferente e ela quer ser ouvida. Ela acha que as regras, quem dita são as regras, é ela também. Por que algumas pessoas reagem de forma tão impetuosa e tão rápida a alguma coisa, mesmo enquanto já adultos, e outras observam, sedimentam aquela informação? Então, os 4 temperamentos nos mostram, através da água, terra, fogo e ar, que nós temos sim essa inclinação inicial do ser humano e que nós temos formas diferentes de enxergar a realidade, de olhar para o mundo, de compreender o que tem acontecido com o mundo diante de uma mesma realidade. 4 pessoas com os 4 temperamentos diferentes, colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo, sentados numa mesa, assistindo a uma mesma cena, reagirão e entenderão aquela mesma circunstância de formas completamente diferentes, porque o filtro inicial deles é diferente. É nisso que o estudo dos 4 temperamentos se pauta. De uma forma mais superficial, mas que você consiga entender, se nós estivermos falando de um temperamento sanguíneo, nós estamos falando de pessoas, sem engessar ninguém, tá? Obviamente que as circunstâncias, o lugar onde você foi educado, as pessoas que te educaram, a personalidade dessas pessoas, a fé que você professa, o país que você mora, as leis que regem esse país, tudo isso vai influenciar a sua personalidade, a formação da sua personalidade, que é o passo 2. Ninguém nasce com uma personalidade definida, mas nós nascemos com um temperamento definido. Por isso um bebê dorme tão bem e outro bebê não dorme nada. Até nisso o temperamento influencia. Mas, falando de uma forma geral, sem engessar ninguém, sem colocar ninguém numa caixinha e colocar todo mundo como igual, nós temos as variáveis da personalidade que vai sendo construída com a maturidade da vida. Mas falando desse filtro inicial, uma pessoa sanguínea é uma pessoa que tem muita dificuldade com uma rotina rígida, mas em compensação é uma pessoa que anima a casa, anima a sala de aula. É uma pessoa sempre muito divertida na roda de amigos. Quando chega alguém na turma, que tá todo mundo ali meio constrangido ainda, sem saber quem é, o que a criança sanguínea faz? Chama para a roda, demonstra carinho facilmente. Fala que ama. Numa hora tá sofrendo muito, outra hora tá dando risada que nunca deu tanta risada na vida. O sanguíneo, ele é essa alma leve, livre, mas em contrapartida ele tem muita dificuldade em parecer responsável, em manter uma rotina, em seguir um plano. Ele amanhece com uma meta extraordinária e no mesmo dia ele desiste dela. Porque coisas que levam tempo, coisas que são conflituosas, coisas que fazem com que ele precise permanecer, dificulta para que o consanguíneo queira ficar. Mas isso não significa que a pessoa sanguínea ela não vai ser constante nunca. Pelo contrário, quando você entende essa expansividade, essa alegria, essa entrega do sanguíneo, de carinho, de atenção, de afeto, de criatividade, de leveza, você consegue pegar o seu filho, que é sanguíneo, por exemplo, e começar a colocar ferramentas na vida dessa criança para que ela consiga ter melhores resultados e ir amadurecendo a personalidade para que esse temperamento seja base e não construção. Então, conversas muito breves e claras ajudam demais na hora que você for ensinar alguma coisa para o seu filho sanguíneo. Não manter a mesa da tarefa de casa de frente para uma janela, porque ele vai se distrair com o que está acontecendo lá fora.
ter mais clareza nas tarefas, uma tarefa por vez para o seu filho sanguíneo, seu sobrinho, seu aluno. Elogie quando ele consegue concluir, para que essa criança consiga entender que sim, por mais difícil que seja, ele pode, ele consegue. Livros para crianças sanguíneas, sempre livros com capítulos menores no começo, ou até livros menores, para que ele consiga concluí-los. A criança sanguínea, ela precisa olhar para algo e lembrar, tem um lembrete visual. Então, essa tarefa escrita num papelzinho colado ali, essa é a tarefa 1 do dia. Não coloque um monte de coisa, um monte de informação, um monte de cor na vida do sanguíneo. Ele já é colorido, ele já é informado, ele já é criativo. Ele precisa de um ambiente mais sóbrio, mais tranquilo, sem tantas informações. Combine tarefas curtas com a criança sanguínea. Essas são ferramentas que vão fazendo com que seu filho, seu aluno, seu afilhado, seu sobrinho, ou até você mesmo, consiga ir cumprindo as tarefas do dia sem que você se atropele e chegue ao findar do dia com aquele peso de não fiz nada, não rendi, parece que o dia passou, eu fiquei apagando incêndio e nada aconteceu. Outro temperamento quente, só que o sanguíneo é um quente úmido, essa umidade que traz a leveza. Outro temperamento quente é o quente seco, que traz a secura, a rigidez, que é o colérico. O sanguíneo é representado pelo ar simbolicamente. O colérico é simbolizado pelo fogo. Lembrando que tudo isso que a gente está conversando aqui jamais é prática adivinhatória, jamais as pessoas pensam assim, não, isso aí é modernismo. Não, gente, isso aqui Aristóteles estudava. São Agostinho estudava os temperamentos. São Tomás de Aquino, São Tomás estudava e escreveu sobre os temperamentos. Santa Hildegarda escrevia sobre os temperamentos. Então isso é algo que funciona, porque nós somos criação, nós somos criatura de Deus, assim como a natureza. Por isso tudo anda simbolicamente, caminhamos e temos em nós reações aparentemente parecidas, simbolicamente parecidas com a da natureza. Por isso a secura e a quentura do colérico traz para ele essa rigidez. Ele gosta de resultado, ele decide rápido, ele fala grosseiro com os outros e não percebe. Dá uma resposta atravessada e a pessoa fala, poxa, ele fala, não, mas você está se ofendendo por isso? Até porque quando uma pessoa dá uma resposta atravessada, logo ou ele devolve ou ele nem se importa. Aquilo não atinge o colérico. Tem uma facilidade muito grande de liderança, uma facilidade maior ainda em enxergar os defeitos dos outros, o que dificulta bastante a convivência. É muito importante que o colérico aprenda desde pequeno a dominar-se, aprenda a pensar mais, porque o colérico ele só solta, ele só vai, ele responde, ele reage, ele é rápido, ele vai do 0 ao 100 em 1 segundo. Algumas coisas podem facilitar muito a sua convivência, as suas conversas com o seu marido colérico, com o seu filho colérico, ou até com você mesmo, você aprender a entender isso em você. Porque, por exemplo, as pessoas que são mais demoradas, que elas são mais lentas para fazer as coisas, o colérico não tem a menor paciência. Para ele aquilo é preguiça, daí que eu resolvo. Então uma conversa mais objetiva, sem rodeios, sem prolixidade, facilita muito no diálogo com o colérico. Trazer os problemas, mas já com algumas soluções em mãos, se você tem um líder que é colérico, também vai fazer com que esse líder te ouça mais e com que vocês consigam se dar melhor entre vocês ali no ambiente. De repente, seu filho é colérico e você fala, meu filho, coloque essa roupa. Ele fala, não vou pôr, porque não é essa que eu quero. Você acha que ele está fazendo a maior falta de educação do mundo, mas ele está, assim, só sendo objetivo na fala dele. Você vai dizer, meu filho, eu sou a sua mãe. E quando eu falar com você, você vai ter mais traquejo, você vai ter mais jeito para me responder. Você pode responder exatamente isso, mas de um outro jeito. Você vai dizer assim, mamãe, que tal se eu colocasse esse? Pode ser? Eu estava pensando em pôr esse aqui, o que a senhora acha? Então você vai levando a sua criança, seu filho colérico, aí compreendendo o modo de falar, porque a dificuldade maior do colérico é a impaciência. É uma inclinação péssima que nós temos, a nossa tendência a sermos impacientes, porque eu sou colérica, por isso estou falando isso. E outra, uma coisa, se você é colérica, cuide muito, não é o que você fala, mas é o como você fala com as pessoas. Isso ofende, magoa. Então, olhe para as circunstâncias, dê uma certa autonomia para a criança colérica, mas supervisionada sempre.
objetivos claros para ele que ele vai conseguir realizar, e aí cumprir as coisas, o resultado vai curando essa inflamação da criança e do adulto colérico. E em um mesmo lar, por exemplo, você pode ter uma criança que é seca e quente como o colérico e seca e fria como o melancólico. E aí o melancólico é diferente do colérico, porque o colérico ele vai pensando, fazendo, agindo e aprendendo e só vai. A criança melancólica não. Ela vai pensar, ela precisa de uma rotina, ela vai sedimentar aquela informação, ela vai pensar mais uma vez antes de falar. A criança colérica está com dúvida? Professor, não entendi, não entendeu o quê? Não entendi nada. Eu quero que comece do começo, por favor, porque não entendi. O melancólico não. Ele vai para casa, ele vai ler aquele papel, ele vai pensar no que o professor falou, ele vai ler até entender. Ele vai sofrer com isso, porque ele não consegue colocar as informações para fora, ele não consegue expandir, ele é seco e frio. Então ele ama uma rotina, ele ama a ordem. Aí você coloca uma criança melancólica convivendo com um pai sanguíneo, que é aquele pai que chega, joga o sapato para um lado, a toalha molhada em cima da cama, e vamos pro fim de semana onde? Ah, não sei. O melancólico ele precisa de previsibilidade. A esposa melancólica com um marido sanguíneo, ela precisa de previsibilidade. Não, mas nós vamos aonde? Nós vamos voltar aqui, ó. Ah, não sei, só vamos viver. Não tem só vamos viver para a pessoa melancólica. Ela precisa que as mudanças, que os acontecimentos tenham um começo, um meio, um fim. Precisa existir ali antecedência para que ela tenha uma segurança emocional. A criança melancólica que vai num aniversário, a mãe vai conversando, filho, olha, do seu amigo, tá tudo certo, chega lá, você pode brincar, eu vou estar sempre por perto, eu vou estar te olhando, não precisa ficar junto comigo, eu não vou embora sem você. Já a criança sanguínea e colérica, que nós já conversamos, ela vai chegar no aniversário e ela se joga na festa. A vida é para ela. Então, o melancólico ele é muito mais sensível às suas palavras, ao que você fala, ao como você o corrige, ao como você elogia, ao como você o critica. Seu marido melancólico, de repente, pode ficar meses sofrendo por algo que você falou e você nem lembra que falou, principalmente se você for colérica ou sanguínea. Você só falou, mas pro melancólico aquilo fica, entende? Então, um planejamento antecipado, conversas individuais ajudam muito no crescimento do melancólico e no amadurecimento desse relacionamento. Um ambiente organizado ajuda muito. Flores, coisas mais naturais, ao contrário do sanguíneo, você vai trazer mais cor, mais vida, mais alegria para a vida desse melancólico, que é um temperamento maravilhoso, simbolicamente representado pela terra. A terra é tudo aquilo que floresce, é tudo aquilo que gera vida, é tudo aquilo que sustenta. Então essa segurança do melancólico, ela é de certa forma uma segurança que traz para você, para ele, a estrutura do mundo. Ele vive criando memórias, a vida do melancólico é criar memórias porque tudo ele está observando, ele fala menos, se solta muito quando está num ambiente entre amigos. É maravilhoso conviver e entender os temperamentos justamente porque você vai trazendo clareza aos relacionamentos. E você diminui e muito a dificuldade de convivência, mesmo que a outra pessoa seja diferente de você, porque você tem um entendimento daquele filtro inicial de vida, o filtro temperamental que ela tem. Por fim, os fleumáticos, sempre calmos, pacíficos, apaziguadores, simbolicamente representados pela água, porque ele é frio e úmido, se adapta às circunstâncias, é uma pessoa extremamente amigável, aceita muito bem as mudanças, está sempre muito tranquilo, não é de se envolver nos conflitos, ele assiste de forma meio que imparcial, mesmo que se refira aos próprios filhos, mesmo que o conflito esteja dentro da própria família. O fleumático é uma pessoa geralmente mais tranquila, que fala pouco, facilidade de fazer amizade, de se adaptar às circunstâncias, mas é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande em agir. Gosta muito de dormir, gosta muito de descansar, gosta muito de conforto, gosta muito dos 5 sentidos, assim como o sanguíneo. Toda pessoa úmida, ela gosta muito, ela valoriza muito os 5 sentidos. Então você precisa ajudar a sua criança fleumática, ou se você é fleumática, a sair de si, olhar para ali e entender que aquele silêncio não é desamor, que aquela tranquilidade não é preguiça, mas que ele precisa aprender a ter uma opinião direta. Aquela pessoa precisa opinar, ela precisa existir. Porque, ao contrário da criança colérica, você vai falar para o seu filho, filho, coloca essa roupa aqui, a criança fleumática vai falar, tá bom.
pro colérico, você vai ensinar o oposto. Você vai falar, meu filho, você tem essas duas opções, qual você quer? Aí ele vai dizer assim, ou ela vai dizer assim, tanto faz. Deve ser, não, eu quero que você escolha hoje, esse ou esse. Pode escolher. Não, escolha este ou este. Porque senão cresce uma pessoa totalmente dependente emocionalmente da decisão de outras pessoas. Nunca é o que ele quer, nunca a voz que é ouvida, nunca a pessoa que consegue se destacar, porque cresceu em um ambiente onde pequenas decisões não foram estimuladas. Estimule. É uma delícia conviver com o fleumático. Tem um humor peculiar, é uma pessoa muito tranquila, mas precisa ser sempre empurrado para frente. Não se esqueça de colocar também prazos, porque senão ele pode até acatar uma tarefa, mas não tem fim. Eu preciso de prazo. Você vai me entregar isso até tal hora. Você convive aí no seu trabalho com alguém. Isso aqui, esse relatório eu preciso até tal hora. Esse e-mail eu preciso respondido em 30 minutos. Prazos. E assim, sabe, gente, a regra de convivência entre os seres humanos, interpessoal mesmo, é que as pessoas elas são diferentes não porque elas vão acabar trazendo um peso entre elas. Pelo contrário, nós somos complementares. E aí entender os 4 temperamentos de forma mais profunda, porque aqui nós estamos falando de forma bem superficial, traz uma leveza para a vida, é uma ferramenta importantíssima de convivência. Geralmente os conflitos, os maiores conflitos, nós podemos observar que eles vêm nascendo justamente da ignorância, do não saber agir, do não saber compreender, do não entender como agir melhor, falar melhor, viver melhor com o marido, com os filhos, com a sogra, com a cunhada, com o professor, com o chefe, com os meus colaboradores. Então eu te convido, se você quiser aprender muito sobre os 4 temperamentos, sobre a formação do imaginário, sobre a formação da personalidade, sobre muitos outros assuntos como ciência simbólica e tudo mais, eu te convido a tocar nesse link aqui embaixo e entrar para o curso Meu Temperamento Lapidado. São horas e horas de conversa. Lá nós falamos sobre os 4 temperamentos de forma individual, depois no relacionamento conjugal, né? O namoro, o noivado, o casamento, e falamos também sobre lidar com temperamentos diferentes na maternidade e na paternidade. Então eu te convido para vir fazer parte. Já são milhares de pessoas que fizeram Meu Temperamento Lapidado e milhares de pessoas com depoimentos de grandes transformações através do conhecimento dos 4 temperamentos. Eu espero ter ajudado em alguma medida. Me siga no @falarichelli e estou aberta às perguntas lá diariamente na caixinha de perguntas. Até a nossa próxima conversa, turma. Tchau, tchau.